Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Deixa eu falar com você sobre o fim da dualidade psicológica. Naturalmente esse é um assunto muito importante, porque estamos tratando com você aqui dentro do canal sobre o fim do sofrimento. Isso ocorre em razão do despertar espiritual. Então são 3 assuntos assim muito básicos aqui dentro desses encontros nossos: o despertar espiritual, o fim de todo o sofrimento psicológico e essa questão da ilusão da dualidade psicológica. Precisamos nos aproximar disso aprendendo. É necessário descobrir o que é aprender. E aqui eu me refiro a aprender sobre nós mesmos. Existe algo que as pessoas querem descobrir para elas próprias. É a questão do desenvolvimento da pessoa. A pessoa que elas acreditam ser. Então elas querem trabalhar nelas mesmas a questão do desenvolvimento pessoal. E aqui eu quero enfatizar com você a importância desse aprender sobre si mesmo. Não nesse sentido, no sentido de um desenvolvimento pessoal, mas no sentido do autoconhecimento. É necessário aprender sobre si mesmo. Esse aprender sobre si mesmo, ele vai lhe dar autoconhecimento. Esse autoconhecimento é a visão da verdade sobre quem é você. Porque notem aqui uma coisa comigo. Existe a verdade sobre quem você é. E existe a crença sobre quem você é. Portanto, há uma verdade sobre si mesma, sobre si mesmo. E há uma ideia sobre si mesma, sobre si mesmo. Com base nessa ideia, a vida está acontecendo. Em meio a toda essa confusão interna, em meio a toda essa confusão psicológica que o ser humano vive. Essa confusão psicológica, essa desordem interna está presente em razão desta dualidade psicológica, o que é basicamente uma ilusão. O que é essa dualidade psicológica? É a crença, é a ideia de existir como uma entidade separada da experiência. Nós nunca investigamos essa questão, por exemplo, do medo. O medo é um estado de infelicidade. O medo é parte desta presença da infelicidade psicológica no ser humano. E nós nunca investigamos essa questão. Nós nunca nos perguntamos se é possível viver sem medo. Aqui eu me refiro a esse medo criado pelo pensamento. O medo basicamente do ser humano. O ser humano ele tem medo da vida. A vida ela tem esta apresentação dela, ela tem esse formato dela. E o ser humano ele está em medo. Ele está no medo. Ele vive com medo. Psicologicamente você tem medo. São todos medos psicológicos. O medo que você tem da esposa, dos filhos, do patrão, do empregado. O medo que você tem das pessoas falando mal de você. A preocupação que você tem com o que pensam sobre você. Sobre o que dizem sobre você. É sempre o medo. O medo é algo comum a todos. E é uma condição psicológica que nunca investigamos isso.
Nunca nos perguntamos se é possível viver sem esse medo. Como eu disse agora há pouco, esse medo está dentro desse contexto de infelicidade, o que é basicamente sofrimento. E esse medo, ele está fundamentado nessa dualidade psicológica. Eu e o outro. E aqui o outro é a fala de alguém sobre mim. É a lembrança de que algo que me aconteceu no passado possa voltar a acontecer de novo. Esse outro é a imagem que eu faço de mim mesma, de mim mesmo, e que não quero que outro toque nessa imagem. Falando, conversando sobre mim. Esse mim é a imagem. São formas de medos presentes. Há diversas formas de medo presentes em cada um de nós. Ansiedade, com todas as suas expressões, é a presença do medo. O sentido de solidão é a presença do medo. A culpa é a presença do medo. Notem que o medo é um fator muito significativo dentro desse contexto de infelicidade humana. A pergunta é possível irmos além desta condição de sofrimento, chamada medo? Nesses encontros, aqui nós estamos investigando isso com você, dizendo a você que esse despertar espiritual, essa iluminação espiritual, é o fim do medo. E tudo isso tem início quando você começa a aprender sobre si mesmo. Não é aprender para se desenvolver como pessoa, porque a estrutura desta pessoa, o que nós chamamos de pessoa, é esse conjunto de imagens, de lembranças, de memórias, de recordações que você tem sobre si próprio. Esta pessoa, por mais que algo seja acrescentado a ela, por mais que ela se amplie, por mais que ela evolua, ela continuará psicologicamente presa a essa questão do sofrimento. Porque essa dualidade psicológica, ela é inerente a esta não consciência, a esta não presença da verdade sobre quem verdadeiramente você é. Portanto, aprender sobre si significa se tornar ciente desta condição psicológica de sofrimento, desta condição psicológica de dualidade. Isso é autoconhecimento. O autoconhecimento, ele lhe coloca numa proximidade com a verdade do seu ser, pela meditação. E o que é a meditação? É o contato com a verdade sobre quem você é. Algo que acontece nesse instante, nesse momento presente. Uma vez que você esteja dando atenção para si mesmo. Uma vez que você se torne cônscio de si, agora, aqui, de todo esse processo que sustenta essa dualidade psicológica. Portanto, aprender sobre si significa tomar conhecimento da verdade sobre quem você é. Isso limpa o terreno para o florescer do seu natural estado
de consciência pura, de pura consciência, que é a meditação. Isso por quê? Porque haverá uma mudança, uma transformação na mente. A condição da mente do ser humano, nessa dualidade psicológica, nesse sofrimento psicológico, é a condição da mente egóica. Eu tenho chamado de mente dualista ou mente separatista. É necessário uma mudança em toda essa estrutura, no corpo e na mente. Então é necessário uma nova mente, uma mente que conheça o silêncio, que conheça a ausência da desordem psicológica. Uma mente pacífica, uma mente serena, uma mente que seja o espaço perfeito para o florescer dessa inteligência, que é consciência. Então é necessário uma mudança na mente, é necessário uma nova mente. E aqui, quando eu digo uma mudança na mente, aqui eu me refiro apenas a esse espaço que antes estava ocupado por essa condição psicológica de conflito, estando agora completamente vazio. Um espaço completamente vazio para essa percepção, para essa sensibilidade da inteligência. Então, quando nos referimos aqui ao fim do sofrimento, estamos nos referindo ao fim da ego-identidade, desse sentido de separação criado por essa dualidade psicológica, sustentado por esse princípio equivocado, inconsciente da mente em seu movimento. Portanto, aprender sobre si mesmo, compreender a verdade sobre quem você é o surgimento de um espaço novo, livre da mente dualista. Um pouco mais sobre essa mente dualista. O que é essa mente dualista, basicamente? É essa inconsciência, é essa separação idealizada por uma construção do pensamento. Quando o medo, por exemplo, está presente, existe a ideia de alguém nesse medo. Quando a ansiedade está presente, existe alguém dentro dessa ansiedade. Então existe esse alguém e o medo. Existe esse alguém e a ansiedade. Não importa o formato que o medo tenha assumido ou esteja assumindo naquele dado momento. É sempre a ilusão de alguém dentro daquela experiência. Isso é a dualidade. Essa é a dualidade psicológica. Essa é a dualidade do sofrimento psicológico. Essa é a condição da mente egóica. A ilusão de um eu nessa experiência. Um eu nessa relação. Sempre o medo ele está relacionado a alguma coisa. É alguém dentro de uma relação com aquela dada coisa. Então há essa cisão, há essa separação
a essa dualidade. E isso está sendo sustentado por uma crença, por um condicionamento psicológico, algo que você traz desde a infância. Você vem sustentando essa imagem de ser alguém quando é ofendido, quando é magoado, quando é detratado, quando falam mal desse você, desse mim. Você nunca entra em contato direto com a experiência dessa dor, desse sofrimento chamado medo. Há sempre a ideia de alguém para se livrar daquilo, para escapar daquela experiência, para se livrar daquela condição, porque ela é dolorosa. Todo esse movimento já é um movimento de condicionamento psicológico desde a infância. Estamos sempre procurando não ser magoados, não ser ofendidos, não ser retratados, não ser rejeitados. Existe sempre essa busca de ser aceito, de ser amado, de ser elogiado. É sempre a ideia de alguém para ganhar alguma coisa ou para se livrar de alguma coisa. E há esse esforço. Nesse esforço, esse sentido de dualidade, ele predomina, ele prevalece. Nós não entramos em contato com a experiência agora, aqui, com aquilo que acontece. Existe sempre esse sentido do eu para se defender, para se proteger, ou para ganhar, ou para adquirir alguma coisa. Então isso sustenta esse sentido psicológico de dualidade e, portanto, sustenta o sofrimento. A autorrealização, a iluminação, o despertar é o fim do ego. É o fim desse sentido de ego, identidade, de identidade na experiência, identidade egóica aqui, presente. Não há qualquer identidade, não há qualquer eu. A vida está acontecendo como ela é. O pensamento surge, e esse pensamento traz uma imagem de algo desagradável que lhe aconteceu ontem. Aconteceu a quem? A esse mim. Essa é a crença. O fato é que algo aconteceu ontem. Isso deixou uma lembrança, uma memória, uma recordação nesse mecanismo, nesse organismo. E quando esse pensamento surge, ele sempre vai sendo fortalecido por essa ilusão. A ilusão de que estou presente. Sempre estou presente. Poderia ter feito algo com relação àquilo, ou posso fazer algo com relação a isso, para que não me aconteça novamente no futuro algo parecido com aquilo. Então há sempre o medo, o sentido de um eu presente, tentando sempre se ajustar, se proteger, se sustentar. Quando tratamos aqui do despertar espiritual, estamos falando do fim da ilusão, desse mim, desse eu, desse ego.
Portanto, essa atenção sobre esse movimento do pensamento, quando ele surge, e ele é visto simplesmente pelo que ele é, ou seja, uma lembrança, uma memória, fica muito claro que não existe alguém aqui e agora para ainda alimentar isso, sustentar isso. Mas o condicionamento psicológico em você, ele não trabalha assim. Ele precisa sustentar isso. Porque esse sentido do ego, ele precisa existir. Ele precisa ser alguém. Ele precisa carregar esse prazer da mágoa, esse prazer da construção de uma defesa, esse prazer da construção de uma forma de ataque, de vingança, de retaliação. Então, o ego, ele vive dentro dessa autoproteção. E o ego é basicamente essa dualidade, criada pela memória, criada pela história, criada por essas lembranças. Isso projeta sempre esse mim, esse ego, esse eu no tempo. Aqui eu tenho chamado de tempo psicológico. É essa condição. Estou aqui, mas vivi algo no passado e posso viver algo no futuro. Eu sou alguém. Não existe esse alguém. Então essa é a ilusão sobre quem você é. O descarte dessa ilusão é a iluminação espiritual ou despertar espiritual. E é o fim do sofrimento. O que representa o fim do medo em todas as suas múltiplas e diversas formas. Há diversos nomes para a mesma coisa. Basicamente, tudo é medo. E esse medo está assentado nesse sentido psicológico de separação entre você e a vida, entre você e a realidade. Os nossos encontros, ele tem como propósito lhe mostrar que a realidade do seu ser é pura consciência. Mas aquilo que você acredita ser, com o qual você se identifica o tempo todo, não tem realidade. Essa identificação o tempo todo com essa condição é o estado egóico de insanidade, de confusão psicológica, de sofrimento psicológico. Não é a verdade do seu ser. Seu ser é amor, é paz, é felicidade. Essa é a natureza da verdade divina do seu ser. Do seu ser, como sendo esta realidade divina. Ok? Esse é o assunto do nosso canal. Se isso lhe toca o interesse de aprofundar isso, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Lembrando que nós temos encontros online e também encontros presenciais. Ok? Até o próximo encontro. É somente o pensamento surgindo, aparecendo, se separando, criando a ilusão do corpo, da mente, do mundo, da inconsciência, da ilusão, a ilusão do medo, a ilusão do sofrimento, a ilusão do nascimento.